Muito obrigada. É um grande prazer estar participando desses dias. Também gostaria de agradecer pelo convite e parabenizar pela iniciativa. Um dos aspectos que eu gostaria de destacar é este esforço pela articulação ou também de reunir as mulheres do lado da política e também até das artes e também mulheres da cultura. Acho que esse é um ponto que uma rede de jornalistas já de cara deveria pôr-se a refletir e a apropriar-se dele. Apesar de não ter colocado na minha resenha, a América Latina esteve presente em uma das primeiras revistas feministas que buscava, ou que procurava atingir os seus objetivos que nós estamos lutando agora, ou seja, a mudança na política e na cultura e o poder das mulheres. É uma revista que teve grande importância e que reuniu muitas feministas da América Latina. Mas eu vejo que depois de ouvir esses 2 dias de palestras, um aspecto que me chama muita atenção, e principalmente de forma positiva, é que eu vejo de uma geração, bom, eu tenho 68 anos, então eu vivi muito mais que muitas jovens que eu tive o prazer de escutar esses dias. Também a apresentação das teses, escutei as jovens, e eu percebi que é um fenômeno em si mesmo. Todas as jovens de hoje podem dizer o que queiram, apesar de falar dos números de feminicídio, que estão com números muito altos, elas vivem melhor que as suas mães e suas avós. Há dados que corroboram isso, mas também existe uma capacidade de autonomia, de expressão, de reconhecimento dos seus corpos, e também isso é o que nós vimos esses dias. E isso me leva a um otimismo, apesar de acreditar que estamos vendo ou vivendo um período de retrocesso. Há elementos fundamentalistas que não somente estão expressos na violência, mas também envolvem aspectos que eu vou tentar resumir em 3 dilemas que eu escutei esses dias. Eu acho que reflete muito bem os debates que uma rede de comunicadoras e de jornalistas deveria tentar utilizar. O primeiro é o debate clássico entre Estado e sociedade. O que eu escutei durante esses dias é uma espécie de reação adversa, um certo fracasso das políticas públicas. A partir daí, se acredita que, portanto, é preciso concentrar nossos esforços na sociedade e algumas vozes, inclusive, também dar as costas às políticas públicas do Estado. Eu não sei se isso seria por velhice ou também porque eu sou conservadora, mas eu sou daquelas que acredita que o feminismo na América Latina não somente pôde recuperar a democracia, mas também influenciou em muitas das leis e muitas das coisas positivas que hoje permitem que novas gerações saiam com novas reivindicações. De forma que eu acho que mais do que fazer uma oposição entre Estado e sociedade, o que nós temos, na verdade, é que manter um espírito crítico e de intervenção e saber que quem são as mulheres que estão na política e que devem e podem fazer política, devem estar presentes no Estado e devem também prestar contas às mulheres, às outras mulheres, a partir da sociedade da cultura. Mas tentar também uma oposição entre esses dois grupos, para mim, é um problema. Por exemplo, é isso que nós estamos vivendo na Bolívia, depois dos anos de base no poder, em que o que aconteceu é que a presença maciça de mulheres no Estado não repercutiu em benefício das mulheres. E o que nós vemos, portanto, é jogar a criança junto com a água. Ou seja, essa experiência não foi positiva, então é melhor nos dedicarmos à vida comunitária, à sociedade e aos espaços públicos. Eu acredito que esse seja um dos primeiros dilemas que eu acredito que são importantes. O segundo dilema é esse dilema
que tem a ver com todos os debates aqui neste fórum. Homem versus mulher, masculinidade versus feminino. E, curiosamente, nesses 2 dias e hoje, não falamos muito sobre as masculinidades, e que eu acho que podemos nos felicitar, porque o discurso, entre aspas, da masculinidade é um discurso oportunista que surgiu em algum momento, que a crítica, que não há necessidade. Então, são como se fossem os salvadores, que se transformam em feministas, mas, na verdade, tem uma tendência ao novo discurso para gerar recursos e campanhas e uma visibilidade social que eu, particularmente, não gosto e que eu acredito que não faz justiça, não faz jus aos poucos homens feministas que sim existem, que estão parte da luta feminista, que não está concluída, que são renováveis e são recriados, e não merecem, mais do que nada, esses níveis de desqualificação generalizada, como as feministas, porque também aqui se falou que há vários tipos de feminismos e deveríamos dialogar o da diferença, o da igualdade, há novas diversidades que surgiram, que são as que nós temos que reflexionar. Agora, o outro assunto que eu gostaria também de compartilhar, que eu acho que é uma abordagem em termos da mídia, é a norma em contrapartida com a realidade. E, certamente, principalmente no caso boliviano, também em muitos outros países, há uma espécie de fenômeno com relação. Tudo quer se tornar legislação legal, quando, na verdade, não há uma implementação adequada da lei. Agora, isso me leva a colocar à luz o contexto das políticas públicas e as leis para as mulheres. Em países como a Bolívia, onde temos, como já foi falado ontem, que temos leis maravilhosas, e a razão pela qual essas leis tão maravilhosas não são cumpridas não é porque as leis em si mesmas, ou o feminismo, ou os ministérios das mulheres têm algum problema. A razão fundamental é que não temos um Estado de direito, não há instituições para isso. E eu estou insistindo, não podemos ter políticas moderadoras. Você está pedindo para eu calar ou não? Ainda não? Ah, então tá. Não, você ainda tem tempo, Sônia. Ah, eu estava achando que você estava me fazendo algum gesto. Enfim, o que eu queria falar é que um dos desafios mais importantes que enfrentamos como feministas na América Latina é a luta pela democracia, pelo Estado de Direito e pelo funcionamento das instituições. Isso pode soar como se fosse um liberalismo antigo, mas hoje em dia o desafio é como vamos articular esses princípios antigos e básicos da democracia com as lutas pelo meio ambiente, as diversidades sexuais e de todos esses novos assuntos que podem ser articulados, que podem ser levantados. E uma prova disso são as reuniões de feministas que já foram referidos ontem. Quer dizer, há uma renovação, uma recriação das pautas feministas que, não obstante, também, de certa forma, foram enfraquecidas. E isso devido a uma excessiva adesão que algumas vozes feministas colocaram num populismo de esquerda. Por exemplo, casos como o do Brasil, onde temos exemplos interessantes de como a sociedade civil conseguiu que Lula e Dilma Rousseff pudessem conquistar, como a nossa colega falou ontem, mas depois tem casos negativos, como o de Bolívia, em que, apesar da paridade, o que as mulheres que estiveram no poder durante os anos de Morales, e eu espero que não aconteça com esse novo governo, foi o silêncio e a cumplicidade com o machismo, com a violação dos direitos e com a falta de respeito às instituições democráticas. Então, para mim,
um jornalismo que quer refletir a realidade deve colocar o foco em todos esses assuntos que foram apresentados aqui, mas também deve conseguir fazendo contato com as instituições e com o Estado, e não só visibilizar as coisas positivas que muitas mulheres fazem, que eu também reconheço, mas também criticar as omissões. Por exemplo, hoje em dia, e eu acho que vou fechar com isso, estamos enfrentando uma tragédia de morte de estudantes no Alto, onde 5 ou 6 pessoas, jovens estudantes, faleceram, e uma das testemunhas disse que quando não participam das assembleias, primeiro colocam multa, e quando não recebem multa, levam chicotaços. E levam chicotadas, e essa é uma das novas masculinidades, há novas masculinidades que são ainda mais cruéis, mais agressivas, mais violadoras, que estão instaladas, já não somente na rua e na sociedade, como também em muitas instituições que podem ser professores de universidade, de outras pessoas, e umas feminidades, entre aspas, submissas, que convivem com as feminidades rebeldes, porque hoje, por exemplo, a estrutura de uma prefeitura, da prefeita do El Alto, na universidade, onde isso aconteceu, isso é um exemplo de outra força que as mulheres têm. Eu não sei se eu expliquei direito, o que eu estou tentando dizer é que o retrocesso fundamentalista instalado tanto na esquerda como na direita está impulsionando um abuso e uma legitimidade do abuso masculino que coexiste com a rebelião das mulheres. E como podemos fazer a partir dos meios de comunicação e também da cultura para que essas duas forças que estão aí com o otimismo de Rita Segar do patriarcado e com o meu pessimismo, uma espécie de uma ofensiva fundamentalista muito forte, como fazemos para que essas duas coisas permitam uma solução em democracia, não acabe em mais violência, que não é somente uma violência doméstica, mas também uma violência que cobre praticamente todos os estados e que recebem indiferença só total de parte das autoridades, até das legisladores que estão agora em posição graças ao voto das mulheres. Um momentinho, Tônia. Agora você tem um minutinho. Então, eu vejo essa tensão e ambivalência entre, por um lado, lutar pela paridade, e, por outro lado, quando as mulheres estão no poder, estão nos matando fora, esse silêncio. Então, para mim, esse é o eixo do desafio que uma rede desse tipo talvez tivesse que se focar. Obrigada. Obrigada, Sônia. Obrigada pela tua participação. Temos várias perguntas que vamos deixar mais para o final, já para o espaço de perguntas e respostas que os nossos colegas e colegas estão fazendo aqui no chat. E vamos ouvir agora a apresentação de Ariana Garcia, que é uma jornalista venezuelana especializada em economia. No momento, ela mora e trabalha em Caracas, na Venezuela, onde escreve para o meio digital Crônica Uno. Ela trabalhou em meios de comunicação como El Mundo Economia e Negócios, Últimas Notícias, Diário Tal Qual e NTN 24 de Venezuela. Ela está interessada no jornalismo com foco no gênero e ela trabalha como os meios reforçam o sexismo e a violência contra as mulheres. Ela é parte de uma rede de jornalistas de Venezuela sobre a perspectiva de gênero no jornalismo em Venezuela. Em 2020, ela recebeu uma menção honrosa da Associação Interamericana de Imprensa por sua coluna Lo que Noam Chomsky jamás sabrá, publicada no Diário Tal Qual. Bem-vinda, Ariadna, e muito obrigada por aceitar de participar nesse painel, nessa mesa. Bom dia, Nancy. Obrigada pelo convite e com as pessoas conectadas. Eu tenho uma apresentação que vou compartilhar com vocês
E no caso de que minha conexão seja muito instável, eu vou então apagar o meu vídeo. Esta apresentação se chama Mulheres como Essa são... apresentação se chama Mulheres como são vistas pela mídia na Venezuela. Eu vou passar alguns números para vocês entenderem o contexto da Venezuela. Não são os únicos problemas que afetam as mulheres hoje na Venezuela. Agora, eu trouxe os que eu achei mais importantes. Entre 2017 e 2020, o Ministério Público informou que houve 110 feminicídios, e esses números não foi um balanço, não foram anuais. A instituição simplesmente nos deu um número total de 610 feminicídios entre 2017 e 2020. Em 2019, o monitor Topics cadastrou 167 femicídios na Venezuela. Em apenas um ano, entre 2019 e 2020, os feminicídios aumentaram na Venezuela em 53,29% e no ano passado tivemos 256 feminicídios no país. O Topic disse que na Venezuela podemos ver como, durante 2020, os feminicídios se aumentaram de maneira alarmante comparado com 2016, em que tínhamos 1 a cada 73 horas, em comparação com 1 a 34 no ano passado. Semana passada, em menos de 48 horas, foram registrados 3 no estado portuguesa, entre eles os de Eliane Martínez, de 17 anos, e Eduardo Falcón, de 20. Eliane Martínez, de 17 anos, e Euralis Falcón, de 20 anos, os dois corpos com sinais de violência física e sexual. Eu queria enfatizar aqui que Venezuela, na semana passada, estava muito chateada com esses dois casos, com essas mortes, esses assassinatos, e sabemos de 7 feminicídios na semana passada. Aqui temos as lacunas de gênero: 4 de cada 10 mulheres no mercado de trabalho, 4 de 7 mulheres participam no mercado de trabalho, comparado com 7 de cada 10 homens, e 72,7% dos lugares das lares mais pobres têm as mulheres como chefe de família. E nós temos isso sobre as condições de vida em Venezuela, que não está aumentando somente a violência contra as mulheres, mas também as lacunas de gênero. E esse é um debate que está aumentando na Venezuela novamente. A penalização do aborto e a despenalização na Argentina avivou esse debate nesse país. E Venezuela tem um dos códigos mais restritivos da região. Desde 1897, não se discute o Código Penal. Ele se manteve rígido. Essa discussão é evitada no parlamento e não faz parte da pauta pública. Agora, entrando já na questão dos meios de comunicação, a pergunta é: a mídia contribui nessa escalada da violência? Os micromachismos, machismo, sexismo e estereótipos de gênero são reforçados constantemente por algumas das mídias da Venezuela. Por exemplo, a mulher é culpada pela violência sofrida. Ela é considerada um objeto, como um modelo, as modelos e as esportistas, ou então a um espaço meramente doméstico. Está muito longe da paridade de gênero. Vou apresentar alguns exemplos para vocês verem como algumas das mídias da Venezuela encaram as mulheres. Agora, antes de entrar nesses exemplos, eu tenho aqui alguns micromachismos, que são uma das coisas que a gente vê nas notícias, é como a mulher se veste. Sempre há uma tendência a culpar a mulher pela roupa que ela usa. Outro micromachismo presente na mídia é se a mulher estava sozinha. Se ela foi agredida numa viagem, por exemplo, e vemos nas notícias que eles falam de coisas, bom, essa mulher estava viajando sozinha. E esses micromachismos são
muito naturais, são muito lugar comum. E vemos isso na mídia e nas notícias. Aqui tem um exemplo, Dana Castellanos usa as redes, mas não com um gol, e sim com o corpo bonito dela. E ela é uma mulher que joga no time Atlético de Madrid, e o que nós vemos é que quando eles relatam as conquistas dessas mulheres esportistas, elas explotam o seu corpo, elas não refletem as suas conquistas profissionais. E falam mais da roupa que ela estava usando, como é que era o seu corpo e quais são os seus namorados ou parceiros. Apesar de que estas mulheres chegam à mídia graças às suas conquistas profissionais. Aqui eu tenho um exemplo que eu acho muito interessante, porque ele é muito sutil. Isso é uma questão muito sutil. Eu acho que as pessoas identificam isto quando os casos são muito mais violentos, quando a violência é mais sutil, os micromachismos são mais sutis, não são identificados tão rapidamente. Essa notícia diz: picadilho e carpaccio é o que mais compram as donas de casa. E a notícia diz, e agora eu vou ler ela inteira, são diferentes partes da carne, são as coisas que as mulheres mais compram no mercado municipal de Maqui, onde, apesar de que o frango e a carne não aumentaram nas últimas semanas, as vendas ainda estão por baixo das vísceras. Muitos querem conseguir melhores preços, mas as vendas não melhoram. As pessoas preferem ir para a feira todos os dias, e aqui vem cada vez menos pessoas, indicou um dos comerciantes do mercado. As pessoas compram o que podem, e por isso que a gente teve que baixar muito os pedidos e aumentar quando sabemos que é o dia em que as pessoas recebem os seus salários ou pensões, disse José Mata. Nessa notícia não há nenhuma mulher entrevistada. E o título é: as que mais compram, fazem compras são as donas de casa. Então, estão reforçando o estereótipo, porque a mulher é a que trabalha mais ou exclusivamente com os trabalhos domésticos. Então, a mulher está reduzida a um espaço doméstico, e esse é um exemplo muito claro disso. Aqui não tem nenhuma mulher entrevistada, mas no título da notícia vemos a mulher. Este é um exemplo recente que diz que em Tátira uma mulher permitiu que que ela fosse envergonhada, que a sua própria filha fosse envergonhada e fosse isolada do mundo. A mulher está culpada pelo que aconteceu com a sua filha. E aqui isso é típico nos meios venezuelanos. E os jornalistas sempre tentamos não fazer julgamento de valor, a não ser que escrevamos um artigo de opinião. E quando a questão é mulher, parece haver uma certa abertura para culpar as mulheres, e nós vemos isso com frequência na mídia. E aqui temos uma outra coisa: quem deve colocar a responsabilidade é a justiça, e quando se trata das mulheres, elas são muito culpadas pelo que vivenciaram ou pelo que algum filho teve como experiência. E quando a mídia não faz investigação ou não coloca uma coisa mais importante, isso é uma das coisas que fica mais viral. E isso nós achamos que essa é uma informação que chega a mais leitores. Isso também é o que chega à sociedade. Isso quer dizer que nós estamos dizendo à sociedade: olha, a mulher é culpada porque ela sofreu feminicídio, ou porque sua filha ou filho foi abusado sexualmente. Por isso de fato é um problema. E o que fazer para construir um jornalismo com visão de gênero? Eu acho que é muito difícil reconhecer quando se há pontos fracos. Os jornalistas, eu acho que nós temos que também ter um ato de humildade e reconhecer que nós temos pontos fracos. Nós não conseguimos reconhecer a sua violência de gênero em todas as suas dimensões. Quando são feminicídios brutais ou quando são abusos sexuais, a violência
pode ser entendida e identificada com muito mais clareza. Quando são violências sutis, e esse micromachismo se faz presente, é quando realmente começa o problema, porque isso está completamente naturalizado na sociedade. Por isso, acredito que nós, jornalistas, precisamos reconhecer que temos dificuldade para compreender essas violências e suas dimensões. Outra sugestão é nos apoiar em uma ONG, em grupos feministas, para conhecer a tecnologia, que é muito importante. Conhecer também os problemas e as ferramentas para tratar as pessoas vulneráveis. Muitas pessoas foram abusadas sexualmente e por isso também é importante levá-las a algum especialista. É preciso entender que nós não temos ferramentas para poder tratar ou falar com uma mulher que acabou de sofrer um trauma. Talvez seja melhor falar com um psicólogo e ver que tipo de sugestões essa pessoa pode nos dar para poder aproximarmos dessa pessoa. 2 minutos. Temos que insistir na paridade de gênero e buscar cada vez mais mulheres especialistas que façam parte dessa agenda e que também sejam vozes nas coberturas e nas investigações. Para terminar, a boa notícia é que eu acredito que cada vez mais a mídia venezuelana está entendendo a importância de reconhecer essas violências, ou seja, incluir isso com uma visão de gênero. Nós temos uma rede de jornalistas venezuelanas, também temos jovens que lançaram um manual de estilo para jornalistas com enfoque de gênero. Essas são ferramentas para que as redações também se construam com os 10 mandamentos, por exemplo, para poder construir essa agenda. Então, eu acho que é por isso nós temos boas notícias que mostram que nós podemos continuar transformando. No final, nós temos algumas fontes e também o meu e-mail. Obrigada, Ariadna Garcia, que acabou de fazer uma apresentação sobre fatos absolutamente concretos e exemplos concretos na Venezuela. Ela traz isso para reflexão. Para encerrar a apresentação, por favor, vocês podem retirar essa apresentação da tela. E agora passamos, então, a escutar Denise Legrand. Ela é formada em gestão cultural, é comunicadora, tem diploma em intervenções pedagógicas em contextos de confinamento da Universidade Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina. Estudou em criminalidade juvenil na Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República, coordena o Nada Cresce à Sombra, um programa socioeducativo nas prisões, é editora do Feminismos de la Diária, que é o segundo jornal mais lido no Uruguai, e faz parte do corpo docente do Centro de Treinamento Penitenciário do Instituto Nacional de Reabilitação, é membro do Núcleo de Análise da Criminalidade e Violência da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da República. Como comunicadora, liderou campanhas para a conquista da agenda de direitos no Uruguai, entre as quais se destaca a regulamentação do mercado de maconha e no Alabarra. Também fez parte das campanhas de descriminalização do aborto, casamento igualitário e a tentativa fracassada de anular a lei de expiração que mantém impunes os crimes da ditadura. Foi responsável pela comunicação da área de violência baseada em gênero do Instituto Nacional das Mulheres, do Ministério do Desenvolvimento Social, como gestora cultural, trabalha na indústria musical, principalmente na produção de festivais, eventos e grupos musicais. Na indústria audiovisual, trabalha como produtora de documentários, videoclipes e publicidade. Trabalhou como pesquisadora na elaboração do Plano Nacional de Cultura para o Ministério da Educação e Cultura. Passamos, então, agora a palavra a Denise. Seja bem-vinda. É um prazer ter essa plataforma e recebê-la aqui. Gostaria também de lembrar-lhes que você tem 13 minutos e aos 10 minutos nós vamos lembrar do seu tempo. E também gostaria de reforçar que nós temos também perguntas da mesma forma que para a Sônia. Vocês podem fazer as perguntas para a Ariadna também no chat. E depois também nós vamos ver as perguntas para a Denise.
Então, Denise, pode prosseguir. Bom dia para todos e todas. Vocês podem me escutar? Sim. O primeiro pensamento que me vem para falar sobre as mulheres no jornalismo e as mulheres nos meios de comunicação em geral é a ideia de que do aspecto político e o ato comunicacional não está limitado somente à agenda jornalística, mas também da comunicação em geral de que essas mulheres fazem parte. Isso é algo que acontece muito às mulheres e não é somente uma questão política. Não podemos separar o nosso trabalho de tudo que está relacionado com a comunicação em si. Comunicação política, emissão de uma opinião e também, claro, a atividade nas redes sociais, que pareceria ser que hoje em dia é algo que é um mundo de ficção que nós criamos para opinar. De certa forma, estamos atravessadas, como sempre, e principalmente no trabalho que implica em comunicação e exposição, estamos atravessadas por diferentes níveis de exposição e também por níveis de violência. A violência política que está muito presente, associada às mulheres do meio de comunicação. E isso por quê? Pode estar relacionado com ameaça para determinados setores, por causa do posicionamento de mulheres, pode estar relacionado com tudo que tem a ver com o patriarcado e o tradicionalismo, de tentar resgatar a ordem anterior, manter a mulher no âmbito privado ou do lar, e também acho que isso foi criado por uma estratégia que, de certa forma, indica para o que é calar as mulheres, como sempre tem sido historicamente. Então, a mulher no meio de comunicação, uma mulher também uma dissidente, a dissidência. Eu acho que também há muito mais dificuldade de comunicação para as dissidentes do que as mulheres, se nós queremos falar de mais hegemonia. Então, nós temos que pensar primeiro nisso. Como é que são as diferentes desigualdades que atravessam ou que permeiam tudo isso, e também como isso afeta o aspecto pessoal, político e trabalhista. Também é uma questão que são as discussões, e também falar de feminismo tem a ver que nós acabamos sempre falando de temas de mulheres para mulheres, ou a diversidade sexual, ou também aquilo que a agenda política nos últimos anos permitiu que nós nos envolvêssemos. E eu acho que nós temos que transcender essa porta de entrada, porque nós não vamos nunca conseguir igualdade se não discutirmos economia, indústria, segurança, ou seja, tópicos que nos envolvem como sociedade. E quando nós contamos as histórias em geral, porque é claro que as histórias das mulheres não foram contadas ao longo da história, e nós acabamos sempre contando histórias de mulheres ou histórias associadas às mulheres em determinados papéis específicos. A mulher como criadora de uma proposta, um projeto, um ambiente comunitário, ou a mulher como vítima. Em geral, nós somos mais acostumadas a estar nesses lugares. E nós podemos começar a contar histórias que envolvam toda a sociedade e também as mulheres, com diferentes posicionamentos em diferentes lugares. Muitas vezes mostra as mulheres como aquelas que causam algum tipo de agressão, como agressoras. E nós acabamos, em geral, contando sempre a história da mulher vitimizada. E também, quando nós contamos as histórias do dia a dia, nós temos um jornalismo que se perde totalmente, desde o ponto de vista normativo, mas também legislativo. O que aconteceu na televisão, houve um caso de violência de gênero, foi violência doméstica. Isso exigiu o acionamento da polícia, e as polícias chegou a uma residência onde houve uma violência doméstica, se deteve o homem e a mulher teve que ir para um centro de saúde porque ela estava inconsciente. Havia duas crianças, uma criança de 11 anos, e a história foi contada de um ponto de vista positivo, ou seja, como um ato heróico, e dizia que, bom, as aulas tinham acabado de começar no Uruguai, e a menina não podia ir às aulas porque ela não tinha o material. Então,
foi relatado como os policiais foram comprar uma mochila para essas meninas e o material para poder entregar para a menina. E contado do ponto de vista da polícia, mostrando inclusive imagens dessas crianças, mostrou isso como um ato heróico. Do ponto de vista do jornalismo, e também jornalismo de gênero e feminista, depois eu vou falar sobre isso, mas nós temos que questionar o que aconteceu aí. No Uruguai, por exemplo, existe um protocolo de ação quando a polícia está presente diante de crianças. Nesse caso, a institucionalidade vê que a vara de o conselho tutelar deveria ter feito a sua intervenção nesse momento. Então, do ponto de vista de gênero, ou com uma perspectiva feminista, em vez de contar uma história heróica, nós deveríamos ter contado o que foi que aconteceu nessa história para que justamente a política pública não abordasse essas crianças dessa forma e não mostrasse a boa vontade de um funcionário público, que é o policial que fez um bom trabalho, mas que fez um trabalho que não competia a eles. É aqui que entra, de certa forma, o papel do jornalismo feminismo ou também com perspectiva de gênero. Primeiro, para visualizar se a legislação é cumprida e também para contar uma história do ponto de vista de como ele deve ser contado. Deve ser contado como um fato heróico, em que você mostra que a função da política pública é uma e outra? Não. Nós temos que mostrar a necessidade da intromissão institucional de outras institucionalidades que devem fortalecer essa infância e também apoiar as crianças na situação de violência doméstica. Bom, esse é um exemplo bastante pontual de como nós podemos começar a descompor os relatórios, as notícias que nós vemos diariamente. Isso tem que se aplicar em todos os casos. Quando nós vemos pesquisas de economia, também notícias policiais em geral, deveríamos poder colocar a perspectiva de gênero em todas as notícias e também contribuir com um olhar feminista nas notícias, que também é um olhar social e também do ponto de vista de direitos humanos, ou pelo menos falar do cumprimento das leis, porque em termos de direitos humanos, eu acho que estrategicamente a situação tem sido bastante combatida, mas pelo menos tem que ser adaptada a uma legislação vigente do ponto de vista de direitos humanos. Bom, diante de toda a situação de economia e políticas públicas, também falta o cotidiano das mulheres. As mulheres estão presentes no meio de comunicação e quando nós contamos essas histórias, normalmente é por alguma coisa excepcional, a criação de alguma coisa, também um caso de violência em que a mulher é vitimizada. Precisamos, assim, aumentar esse olhar e mostrar à mulher que seja fonte, mulher que pode fazer declarações sobre tópicos, como falou a nossa companheira anterior. É necessário um exercício que muitas vezes se diz, não há mulheres que trabalham na indústria, sim? Então, eu estava dizendo, o desafio, de certa forma, é deixar de pensar tanto num jornalismo de gênero ou feminista como algo que praticamente é um nicho ou um lugar pequeno onde as mulheres podem desenvolver a comunicação. E devemos, então, começar a questionar a ideia do jornalismo, questionar a ideia de comunicação e também questionar o hegemônico, na verdade. Porque para ser uma exceção e também para ser uma estratégia de mercado, porque, claro, o meio de comunicação tem aí essa estratégia. Então, como sendo uma estratégia limitada, nós acabamos fechando o campo de ação e de prática. Necessariamente precisamos começar a nos questionar a ideia de jornalismo em geral e também incorporar não somente a perspectiva de gênero, mas também a perspectiva de classe, as questões de interseccionalidade, pensar como as mulheres são afetadas mais do que os homens em geral. Mas não é a mesma coisa ser uma mulher branca e uma mulher negra, uma mulher rica e uma mulher pobre. Não é a mesma coisa ser uma mulher trans
e uma que não é. Então, todas as questões que nós deixamos de lado precisam ser incorporadas ao jornalismo em geral. Devemos ter um enfoque muito maior, e por isso é importante nessa etapa, em que nós, principalmente quando nós estamos numa desmobilização social por causa da pandemia e as limitações de saída à rua, o desafio é de escrever a história nesse momento. Há dificuldades que nós temos enfrentado ao longo da história, dificuldades para escrever a própria história também. E assim, eu acho que a incorporação de diferentes mulheres ao meio de comunicação nos abre uma possibilidade de reescrever a história ou começar a fazer uma história diferente, sendo donas dos meios de produção. Porque os homens dominam sempre essa área. Então, é importante exercer um papel de protagonista nesse campo. Para isso, precisamos fortalecer também o tecido social e também não somente as mulheres que fazem jornalismo, mas também os homens que fazem jornalismo e todas as entidades que estão por detrás do meio de comunicação. O que nós temos que, claro que também nós temos que pensar em estratégias políticas e quando você quer comunicar alguma coisa, sempre existe tudo isso. Nós temos que ver também que quando nós temos que ver que o mercado não somente tem que aceitar, mas também incorporar isso como uma questão positiva, que é a voz das mulheres. Se nós estamos presentes no meio de comunicação de nicho, ou se o mercado continua rejeitando o posicionamento das mulheres, é difícil sustentar isso na prática do dia a dia. E não somente isso, mas nós também não vamos poder nos comunicar com as pessoas que não estão convencidas sobre isso. Porque nós já temos uma visão muito clara, sabemos que nós dominamos, etc. E temos uma visão comum entre as mulheres que se comunicam, com exceção de alguns tópicos que têm outros matizes, como o trabalho sexual, que é um dos tópicos que mais dividem as ideias feministas. Por isso, necessariamente, eu acho que é necessário estabelecer uma estratégia que abarque o lugar das mulheres, compreenda também as estratégias de mercado dos meios de comunicação e que trate também de, pelo menos, tratar não somente a cultura de nicho, e também que eu acho também que é um momento de transcender e aprender a comunicar ao resto da população, para que, de certa forma, tudo também vá se deslocando para o lugar que nós desejamos. Por isso, precisamos pensar em comunicar não somente para nós mesmas, mas também para a população em geral. E como todos os casos de todas as temáticas têm uma perspectiva de gênero para ser incorporada. Devemos incorporar essa perspectiva e para todas as notícias ou para toda a construção de comunicação, sabendo que, enquanto isso acontece, há fortes estratégias antifeministas em todo o mundo que o que tentam fazer é ir contra essas formas de comunicação, porque o feminismo emergente também gerou um antifeminismo muito forte, muito articulado e com uma visão empresarial que também está muito presente nas redes sociais e também nos meios de